Olá! Você sabia que o diabetes pode se manifestar de diferentes formas? Existem sintomas muito comuns que aparecem à noite, que indicam que a pessoa pode estar com pré-diabetes ou diabetes inicial. Você sabe quais são eles? Isso é importante porque muita gente com diabetes não tem ideia que tem a doença. E diabetes tem tratamento e em muitos casos é possível revertê-lo. Por isso que quanto mais cedo, melhor. Descobrindo que você está com pré-diabetes, conseguimos evitar com que você vire diabético. E se você for diabético, conseguimos evitar todas as complicações do diabetes, que você sabe que são terríveis. Mas antes, já vai curtindo o vídeo? Vamos fazer desse vídeo um dos recordistas de likes do canal. Ajuda aí! E também, espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve embaixo. Vamos lá! Sabia que mais de 40 milhões de brasileiros são pré-diabéticos? E mais de 13 milhões são diabéticos? O que é pré-diabetes? É quando os níveis de glicose do sangue estão elevados, mas não o suficiente para que seja considerado diabético. A glicemia de jejum normal é até 99 mg por decilitro. Se a sua glicemia estiver entre 100 e 125, você é considerado pré-diabético. Ou se sua HB glicada, que é a média das últimas 10 semanas, estiver entre 5 e 7 até 6,4%. Já o diabetes seria uma glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro ou uma HB glicada de 6,5% em diante. Mas quais os sintomas mais frequentes que o diabético e muitas vezes pré-diabéticos sentem à noite? Vou falar os 9 principais, então fica atento. Primeiro sintoma, urinar muito à noite, que a gente chama de nictúria. Se antes você dormia a noite toda e agora levanta 2, 3 ou mais vezes durante a noite, é uma boa você fazer seus exames de sangue, especialmente a glicemia de jejum e a HB glicada, como eu acabei de falar. Pode ser outra coisa, pode ser problema de próstata se você for homem, ou apneia de sono, que faz seu sono ficar mais superficial e você acordar muito à noite. Pode ser que você esteja tomando muita água antes de dormir, ou chás, cafés que tem efeito diurético, ou mesmo esteja tomando um remédio que faça você sentir mais vontade de ir ao banheiro. Também pode. Porém, uma das coisas principais que você deve excluir é diabetes. Quando a glicose está alta no sangue, ela rouba a água das células. Por isso que a pessoa fica com mais sede e vai tomar mais líquido que antes. E tudo isso faz com que a pessoa levante mais à noite para urinar. Segundo sintoma, qual você precisa prestar muita atenção: visão embaçada à noite. Se o seu nível de açúcar do sangue estiver mais alto que o normal, pode afetar sua visão. Em muitos casos, ela se manifesta quando já está escurecendo ou já está à noite. Você está tendo dificuldade de dirigir no final da tarde ou à noitinha? A visão turva ou embaçada é um sintoma comum de diabetes. Quando os níveis de glicose do sangue estão altos, pode ocorrer um desequilíbrio nos líquidos lá dentro do olho, fazendo com que a lente do olho inche e mude de formato, afetando a capacidade do olho de focar corretamente. E o resultado é que a visão turva, que você não consegue focar direito. Mas claro, pegando o gancho aqui, o diabetes é a principal causa de cegueira em adultos no mundo por causa da retinopatia diabética, que acontece quando a glicemia fica descontrolada por um longo período, danificando os pequenos vasos sanguíneos no fundo do olho, na retina. Claro, visão embaçada não é um sintoma exclusivo da diabetes. Eu, por exemplo, estava com dificuldade de ler um livro à noite, que eu gosto muito, e era presbiopia. Eu enfatizo que você deve fazer seus exames oftalmológicos regularmente, e se você for diabético, principalmente, para detectar precocemente quaisquer problemas relacionados a diabetes. Terceiro sintoma, câimbras nas pernas à noite. Eu sei, ter câimbras pode ser muito chato. Câimbras podem ocorrer em diversas partes do corpo, nas pernas, nas mãos, no abdômen, nas costas, mas os diabéticos sofrem mais de câimbras nas pernas, que podem ser intensas e acordam a pessoa no meio da noite. E também várias causas para isso. Primeira, a desidratação causada por níveis elevados de glicose no sangue. Também os níveis altos de glicose podem afetar os eletrólitos, como potássio, magnésio e cálcio, que desempenham um papel
crucial na contração muscular. Em terceiro lugar, problemas de circulação, que provocam uma diminuição do fluxo sanguíneo, levando a menos oxigênio e nutrientes aos músculos das pernas. E também, diabetes pode atacar seus nervos, causando neuropatia diabética, que pode interferir na capacidade dos nervos de enviarem sinais corretos aos músculos, resultando em contrações musculares descontroladas e câimbras. Quarto sintoma, queimação nos pés. Você sente os pés queimando à noite com brasa? Às vezes não consegue nem dormir por causa disso? Tira o pé da coberta, coloca o pé na coberta. Pois é, isso também pode ser um sintoma de diabetes. O diabético pode ter uma ardência intensa, calor, formigamento ou mesmo agulhadas e alfinetadas que podem se estender por toda a área dos pés, incluindo a sola, os dedos, a parte superior dos pés. E é bem desconfortável, às vezes dolorosa, podendo sentir aumento da sensibilidade ao toque. Como falei, o diabetes pode atacar os nervos, causando neuropatia diabética. E a gente sabe que a neuropatia diabética pode afetar até metade das pessoas com diabetes. E tem algumas vitaminas que podem melhorar isso. Vou deixar lá no final do meu vídeo sobre vitaminas para diabéticos, que se você seguir aquilo, vai melhorar bastante esses sintomas. Quinto sintoma, fadiga matinal. Se você acorda sempre cansado, sem energia, mesmo depois de ter dormido uma noite inteira, isso pode ser um sinal do diabetes. Quando os níveis de glicose no sangue não estão bem controlados, isso é, quando estão muito altos ou muito baixos, isso pode afetar a qualidade do sono. Pode causar distúrbios no sono, levando a despertares frequentes, levando cansaço pela manhã. Além disso, o diabetes está associado ao maior risco de desenvolver apneia do sono, que é quando a pessoa tem pausas na respiração durante o sono, que pode ser muito perigoso. Até 50% das pessoas com diabetes podem ter apneia. E essas pessoas não têm consciência do problema. Quem percebe é quem dorme com elas. Geralmente seu sono não é reparador e no dia seguinte ele está muito cansado, fadigado ou adormecendo por qualquer coisa. E também pode ser porque você acorda muito para fazer xixi à noite ou está desidratado. E isso também pode causar fadiga matinal, sim. Sexto sintoma, sentir muita fome durante a noite. Isso é muito frequente, viu? Que a gente chama de polifagia noturna. Se você sentir uma fome intensa durante a noite, mesmo após uma refeição equilibrada, isso pode ser um sinal de diabetes. Quando os níveis de glicose no sangue estão elevados, as células do corpo têm dificuldade para utilizar a glicose como fonte de energia. Como resultado, o corpo vai interpretar de forma errada essa falta de energia como fome, mesmo que você tenha comido o suficiente. E você vai atacar a geladeira à noite. Além disso, quando há um excesso de insulina no sangue, principalmente por causa da resistência insulínica, ela pode levar à hipoglicemia, ou seja, causar uma queda abrupta nos níveis de glicose, desencadeando a sensação de fome intensa. E claro, o pessoal vai sentir mais sede também. Sétimo sintoma, sudorese noturna. Se você nunca suou à noite, começou a acordar com roupas ou lençóis molhados, isso pode ser um sintoma de diabetes. Pode ser menopausa? Pode. Pode ser que você está muito quente à noite? Também. Porém, quando os níveis de açúcar vivem altos, o corpo tenta excretar via urina ou via suor. Além disso, o diabetes pode atacar os nervos, o sistema nervoso autônomo, que é responsável pela produção do suor. Sem contar que hipoglicemia e apneia do sono também podem desencadear suores noturnos. Oitavo sintoma, mau hálito. Como eu falei, diabetes pode levar a desidratação. Quando você está desidratado, sua boca fica seca, piorando o mau hálito. Porém, o mau hálito com cheiro de frutas ou acetona pode ser um sinal de diabetes não controlado, especialmente se persistir durante a noite. Esse odor é conhecido como hálito cetônico e é resultado de uma queima de gordura no lugar da glicose para conseguir energia. Quando os níveis de glicose do sangue estão muito altos e o corpo não consegue utilizar a glicose como fonte de energia devido à falta de insulina, ele começa a queimar gordura como uma alternativa. Quando o nível de cetona no sangue aumenta, o hálito pode adquirir esse odor característico, lembrando a presença de cetonas em excesso no organismo. Nono sintoma, pernas inquietas. Você pode não sentir nada durante o dia, mas vai para a cama à noite para descansar e é como se não conseguisse encontrar uma posição confortável para as pernas, ou tivesse aquela necessidade intensa de movê-las constantemente. O diabético tem um risco aumentado de síndrome das pernas inquietas, que pode piorar durante a noite. Pode ser por causa de neuropatia diabética, alterações dos níveis de dopamina no cérebro, má circulação sanguínea ou deficiência nutricional, especialmente baixos níveis de ferro. Bem, esses são os 9 sintomas principais de diabetes à noite. Tudo bem, você fez exames de sangue e descobriu que é pré-diabético, está quase virando diabético. E agora?
como prevenir que um pré-diabético não vire diabético. Foi feito um estudo bem interessante com mais de 3.000 pessoas, chamado DPP, que dividiram os pré-diabéticos em 3 grupos. Mudança de estilo de vida, que significava perder 7% do peso, comer menos calorias e se exercitar 150 minutos por semana. No outro grupo eles utilizaram metformina 850mg 2 vezes por dia. E no terceiro grupo eles deram placebo, ou seja, uma pílula de farinha. Quem você acha que mais funcionou? O que eu sempre falo no canal, mudança de estilo de vida, comer direito, cortar açúcar, refrigerantes, perder peso. Esse grupo reduziu o risco de se tornar diabético em 58%. E no grupo que tomou o remédio, metformina, que é o remédio mais prescrito para diabéticos, esse grupo também funcionou, reduziu o seu risco de tornar diabético em 31% se comparado com o grupo que tomou a pílula de farinha. Então, se você é pré-diabético ou diabético, vou deixar minha recomendação aqui ao lado, minha playlist especial de diabetes e meu vídeo sobre vitaminas para diabético. E se você gostou, curta e compartilhe o vídeo. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!